agora foi um problema técnico. Quando vocês me vêm atrasar, pode ter certeza, foi alguma coisa séria que aconteceu. Então, a gente teve um probleminha aqui e a gente vai começar a nossa aula hoje. Nossa aula hoje, acredito que seja para, e aí eu quero confirmar com vocês, porque isso varia de turma a turma, né? A gente vai terminar o ponto 10 e começar o 11. Era isso, a princípio, a nossa programação. Também tem alguns avisos importantes, né? Eu deixei no Moodle a cópia não, deixei o exercício de fixação e os estudos dirigidos dos 3 últimos pontos. Então, vocês podem fazer até daqui a 15 dias. E também, pessoal, não esqueçam, está disponível uma enquete para vocês descartarem um ponto. A segunda unidade tem 6 pontos, então vocês precisam descartar um ponto. Esse ponto não vai cair na prova, tá? E aí a escolha de vocês. Eu só peço à turma que não descarte o ponto 10, porque o ponto 10 é o mais importante para vocês. Esse ponto 10 é a questão das formas de admissão e exclusão de estrangeiro, com destaque para a lei de imigração. Esse ponto geralmente é o que é mais abordado em relação de OAB, concurso, de nossa matéria. O resto, vocês escolham aí de acordo com a vontade da turma. A prova de vocês, pelo que a coordenação estava falando hoje de manhã aqui, na SES, ela deve ser por volta da primeira semana de dezembro, como originalmente a gente tinha previsto. Então, a gente está tranquilo em relação a tempo. Que mais? Basicamente, são esses os 2 avisos iniciais que eu gostaria de repassar para vocês. Por favor, alguém lembra qual foi... Eu estava no ponto 10, né? Qual foi o slide que eu parei? Se foi... Eu sei que eu fui no comecinho. Alguém lembra? Não. Slide 4. Obrigado, Laís. Eu sei que era no comecinho. Vou começar o 4, né? Perfeito. Perfeito, obrigado. Então, hoje a gente termina o ponto 4, aliás, termina o ponto 10 e começa o 11. Essa é a nossa meta. Também no final da aula, eu gostaria de dar uma repassada no exercício de fixação do ponto 7 e 8. Então, esse ponto 10, pessoal, é o mais importante, assim, em termos de conteúdo da segunda unidade, que é forma de admissão e exclusão de estrangeiro. Eu destacaria a questão da lei de imigração. Essa lei de imigração, ela tem sido muito explorada em concursos, tem sido muito explorada na OAB, e, com certeza, é interessante que vocês estudem. Então, a nova lei de imigração passou a denominar o visto permanente de autorização de residência, podendo ser concedido nos seguintes casos, entre outros: pesquisa, ensino e extensão, acolhida humanitária, trabalho, reunião familiar, pessoas que perderam a nacionalidade brasileira porque a naturalizaram em outro país, refugiados, apátridas, asilados, vítimas de tráfico de pessoas, etc. Pessoal, agora, cada país, na verdade, chama o visto permanente do que quer, né? A nova lei de imigração chama autorização de residência. Nos Estados Unidos, acho que vocês já ouviram falar, chama-se Green Card, porque ele é verde, né? Esse visto de autorização de residência, ele dá direito a você trabalhar e a viver no país, no Brasil. O prazo dele varia para a finalidade. Esse prazo, ele é definido através de decreto ou portaria, entendeu? É uma norma infraconstitucional. Na própria lei não estabelece a duração do prazo. Mas no decreto ou portaria regulamentar, feito pela Presidente da República, aí sim é estabelecido o prazo de duração. Por exemplo, para a apátrida, esse visto não tem prazo de duração, tá? Mas os outros geralmente têm um prazo aí que varia em torno de 5 anos.
Mas, como eu disse, isso é modificado via portaria ou decreto. Porque isso acontece muito com a legislação federal, né? Vocês que gostam de direito administrativo sabem do que eu estou falando. Você tem uma lei e a regulamentação dos aspectos dessa lei, por exemplo, aqui fala o visto na lei, mas o prazo de duração varia de acordo com a finalidade. Segundo a referida norma, não será concedido visto quando o requerente não preencher as condições para sua concessão, ocultar condições impeditivas, menor de 18 anos, desacompanhado ou sem autorização dos responsáveis, além das hipóteses previstas para impedimento da entrada no Brasil, que a gente também vai falar daqui a pouco, que é o artigo 45. Uma coisa que vocês jamais podem esquecer é que a lei de imigração, pessoal, ela atualizou, é uma norma moderna, ela atualizou a legislação brasileira. A norma anterior, o Estatuto do Estrangeiro, era muito marcada pelo autoritarismo da ditadura militar, porque era uma lei da ditadura, né? Então, essa lei de imigração, ela supera essa perspectiva do autoritarismo trazido pela lei de imigração. Pela lei de imigração, não, pelo Estatuto do Estrangeiro da ditadura. Por exemplo, no Estatuto do Estrangeiro, se um estrangeiro aqui no Brasil participasse de uma passeata política, mesmo pacífica, isso já era motivo para ele ser expulso. Ele não poderia se manifestar politicamente no país, mesmo legalizado e mesmo que a manifestação política fosse pacífica. Isso é incompatível com a porção de tratados internacionais, além da própria Constituição Federal de 88, né? Então, o artigo 45 da nova Lei de Imigração estabelece as hipóteses para o impedimento de entrada de estrangeiro no Brasil, que deve ser fundamentado. Um destaque importante desse artigo 45 é o seguinte: na maioria dos países, quando o visto é negado, não precisa fundamentar. Por quê? Porque o visto é ato discricionário. Ato discricionário não precisa ser motivado. Pode ser motivado, e vocês que sabem direito administrativo mais do que eu, sabem que quando o ato discricionário é motivado, ele se vincula aos motivos, não é isso que foi alegado? Perfeito. Então, poucos países, a Espanha também adota uma sistemática parecida. No caso do Brasil, se uma pessoa é impedida a entrada, você tem que justificar, você tem que motivar o ato. Claro, a gente já falou aqui na aula passada, o visto não gera direito adquirido. Ele é só a expectativa de direito. Mas se ele for negado, tem que ser fundamentado num dos motivos que o artigo 45 estabelece, que são os seguintes: pessoa que foi anteriormente expulsa do país, condenadas ou respondendo por crimes dolosos, qualquer crime doloso, viu? Inclusive estupro. Estou falando isso por conta dessa polêmica, né, do estupro que teve em Santa Catarina. De terrorismo e genocídio. Genocídio, vocês sabem, né, que é exterminar uma população pela sua origem étnica, religiosa, cultural, cujo nome tenha sido incluído em listagem de restrição de organizações internacionais, por exemplo, na Interpol. Um colega nosso trabalhava aqui com a gente, professor Adilson, não sei se vocês conheceram, acho que sim. Ele, toda vez que ele passava no aeroporto, o pessoal da alfândega detinha ele. Detinha assim, ele esperava uma meia hora e depois liberava. Inclusive, teve uma vez que a gente foi para o congresso na Argentina, que todo mundo tinha passado e ele tinha ficado. Aí, uma meia hora depois ele apareceu e disseram, não, estavam averiguando dados, mas o pessoal não esclarecia o que era. Tem um colega nosso aqui que estudou aqui na SES, que é delegado federal. Eu digo, por que tu não liga para fulano e manda, já que ele tem acesso ao sistema, para ver se o seu nome já estava desconfiado, né? Se o seu nome está aí com a restrição. Pronto, era uma pessoa com o mesmo nome dele, aqui de Pernambuco, e eu disse, olha, provavelmente teu parente, que estava com o nome na Interpol. Ou seja, numa restrição de organizações internacionais.
E aí ele perguntou até para o nosso colega delegado, o que é que eu faço? Ele reze para o outro ser preso, porque enquanto não for preso, toda vez que você passar no aeroporto internacional, você é retido, porque eles vão verificar não só o teu nome, tem esse problema do homônimo, mas os outros dados, data de nascimento. O negócio aqui é que a pessoa tem o mesmo nome seu e tem e do mesmo estado, Pernambuco, né? Pessoas sem o devido documento ou com documentação irregular, por exemplo, passaporte vencido, pessoa cuja viagem não seja condizente com o visto. Nesse caso, por exemplo, a pessoa vai trabalhar, mas com visto turista, não pode trabalhar, né? Visto de estudante no Brasil e na maioria dos países, viu? Não dá direito a trabalho, não, na maioria dos países. Alguns sim, como Estados Unidos, Irlanda, Canadá. Mas no Brasil só pode ser bolsista. Bolsista pode. Mas, assim, outro emprego não pode, não. Que tenha falsificado documentos ou prestado falsas informações, motivos óbvios, e que tenha praticado atos contrários à Constituição Federal de 1988. Gente, esse artigo 45 é números clausos, ou seja, ele é um rol taxativo. E deixa eu perguntar, sim, deixa eu falar antes, aí eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. E para terminar esse slide, tem a questão do tratado bilateral, que o princípio de reciprocidade dispensa visto prévio de entrada no Brasil e na maioria dos países da América Latina e Europa Ocidental. Vou falar das duas coisas enquanto eu olho no chat, porque se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Primeiramente, por que é que o rol de hipóteses de impedimento à entrada do artigo 45 da Lei de Imigração seria taxativo? Alguém imagina? Vocês que gostam de direito administrativo. Quem gosta de direito administrativo sabe. Pode escrever no chat, eu estou de olho. Lá isso é o seguinte, o artigo 45 da Lei de Imigração, ele estabelece um rol de hipóteses que estrangeiros são impedidos de entrar no Brasil. Esse rol é taxativo. Essas hipóteses são número clausus, ou seja, se um estrangeiro for impedido de entrar no Brasil e tiver o seu visto negado, a autoridade administrativa, no caso a Polícia Federal, tem que fundamentar em um desses motivos. Por que a gente pode considerar o rol taxativo e não exemplificativo? Alguém? Laís, se fosse já. Mas eu vou explicar. É porque é o seguinte, pessoal. Vocês que gostam de direito administrativo e vocês sabem que quando você tem uma hipótese de, assim, de atos restritivos para a administração pública, devido ao princípio da legalidade, você tem que colocar num rol taxativo. A própria lei, ela não estabelece no artigo 45, se a gente vê, a perspectiva de que existem outras hipóteses, além de ser uma questão de restrição de direitos através de ato administrativo, entendeu? Então, a gente pode considerar aí, embora a lei não especifique que o rol é taxativo, mas também não abre espaço para outros, devido à questão da legalidade. Se exige que seja fundamentado e não abre espaço para outros, então o rol é taxativo. Entendeu? Isso dá, inclusive, um bom artigo. Então, é por isso. Então, esse rol é taxativo, ou seja, se um estrangeiro quer entrar no Brasil e for negada a entrada, tem que justificar nos termos do artigo 45. Naquele rol lá. Inclusive, veda
que a pessoa seja negada a entrada no Brasil por questão também racial, por questão de ideologia política. Diz, esse cara aqui é a favor de Trump, eu não quero ele no Brasil, esse americano. Então, é taxativo. Outra questão importante que eu vou agora detalhar para vocês, se vocês quiserem perguntar, eu estou de olho no chat. Porque eu sei que essa área, pelo menos em outras turmas, vamos ver com vocês, desperta alguns interesses. Com certeza, Laís, é o princípio da legalidade, né? Isso tem a ver, sim, com o fato de que a administração pode fazer apenas o que está na lei. Porque, perceba, o Estatuto do Estrangeiro ele deixava em branco. Ele dizia que era ato discricionário e não gerava expectativa de direito ou visto. Mas ele não estabeleceu o rol de hipóteses pelo qual, porque isso é um ato administrativo, pelo qual você pode negar a entrada do estrangeiro, entendeu? E aí, percebam que a área onde o direito administrativo e o direito internacional público se casam. Porque quem concede o visto é a administração pública, né? Pronto, aí a gente fez essa união das duas coisas, isso é importante no direito, mostrar que uma disciplina tem a ver com a outra. Sim, mas eu vou falar da dispensa de visto prévio agora. Nós, brasileiros, temos dispensa de visto prévio para nossa admissão na maioria dos países da América Latina e Europa Ocidental. Não é que dispense visto, dispensa o visto prévio. O visto é concedido quando você chega naquele país, tá? Isso acontece devido ao quê? Ao princípio da reciprocidade e tratados bilaterais entre esses países, né? Então, nós, brasileiros, mas nesse caso, pessoal, isso é só para turismo, tá? Não é para trabalhar, não é para estudar, é só para fazer o turismo, tá? Então, precisa do visto prévio. O visto prévio é concedido quando você vai àqueles países. E aí, eu destaco o seguinte: em relação aos países do Mercosul, o brasileiro, inclusive, não precisa de passaporte, ele pode entrar no país do Mercosul com o RG, desde que o RG esteja em bom estado de conservação, não precisa ter prazo de validade para o RG, não, tá? Tem que estar em bom estado de conservação e a foto ser reconhecida. Por exemplo, não é o caso do meu RG. Meu RG está em bom estado, só que ele é de 1997. Quando a minha esposa pega o meu RG, ela diz: oh, meu Deus, 97, imagine, 23 anos atrás, é o meu RG. Aí a foto já não dá mais, não. Ou dá? Sei lá, sei que eu não tenho coragem. Eu tenho passaporte, né? Já vou no terceiro passaporte, e aí eu uso o passaporte. Ah, um detalhe: só pode ingressar nos países do Mercosul com o RG. Não serve carteira de motorista. Carteira de motorista serve nos países do Mercosul, a brasileira. Não precisa daquela permissão internacional para dirigir. Mas não serve como documento de identidade. Então, só pode ser o RG. Também não pode ser OAB ou carteira profissional. Só o RG, entenderam? Aí também vale só para os países do Mercosul. Olha, Luiz, essa questão do RG, eu sei, por isso que eu estou falando a vocês. O tratado, eu li o tratado, eu conheço o tratado. O tratado estabelece claramente, não define prazo de validade do RG. Agora, estabelece que ele tem que ser reconhecível a foto e que ele tenha, que está em bom estado de conservação. Como eu disse, o meu RG tem mais de 20 anos, né? Ele tem mais de 20 anos. Porém, a foto não está reconhecível. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para fazer resenha. Deixa eu ver se eu acho a foto do meu RG. Acho que não, acho que eu não estou com ele aqui. Cadê?
Entendeu? Então não tem nada a ver, não. Agora vamos falar da Europa. No caso do brasileiro, a gente não precisa de visto prévio para entrar na Europa e a gente pode permanecer até 90 dias na zona de Schengen. O que é a zona de Schengen? Schengen não é de chegar, é uma cidade na Alemanha. E Schengen, conhecem. A gente pode permanecer 90 dias, claro, não é para trabalho, é só para turismo e visita. Pode participar de congressos, eventos, etc. Pode permanecer em 90 dias nos países que formam parte dessa zona, que é a maioria dos países da Europa. E aí não precisa ter visto prévio, mas agora vai ter que fazer um cadastro, paga 7 euros. Não é só para brasileiro, não, é para todos. E tem algumas exigências. Apesar que eu já fui 5 vezes à zona de Schengen e eles só verificaram se eu cumpria todas as exigências na primeira vez. Acho que como eu não fico lavando o prato lá, e eles veem mais ou menos que eu vou de 2 em 2 anos, 3 anos, né? Então, beleza. Só foi a primeira vez. O que é que você precisa ter de acordo com as normas de Schengen? Passagem de volta, voucher de hotel ou carta convite. A carta convite não é emitida é emitida na delegacia, tá? Pode ser por um amigo, um parente que mora lá, mas tem que ir na delegacia. E é caro. Acho que na Espanha é em torno de 40 euros. Seguro de saúde, seguro de viagem, nas normas da União Europeia, que não é muito caro, não. Em 2017, a última vez que eu fui para a Europa, eu ia agora esse ano, né? Tá com passagem comprada, inclusive estou com crédito na CVC. Ia para o Congresso. Também fui para o Congresso em 2017. Eu não paguei paguei uma semana, paguei cento e poucos reais, menos de 200, acho que é uma coisa assim, 180, 160, foi alguma coisa por aí. E 50 euros por dia para gastar em dinheiro, cartão de crédito, ou 50 e poucos euros, acho que é 54 e uns centavos. Pode ser em dinheiro, cartão de crédito ou cheque de viagem. Mas assim, que eles olharam para mim, acho que só a primeira vez mesmo. Depois disso, pessoal, eu sempre, como eu disse, eu sempre viajo, já fui 5 vezes à Europa e o pessoal não pede. Deixa eu mostrar a minha identidade para vocês verem se tem condições, né? Identidade é a foto mais feia que a pessoa tem. Pronto, estão vendo aí minha identidade em 97. Cadê? Acho que vai apresentar agora. E aí, estão vendo a minha identidade 97? Tem condições de reconhecer um negócio desse? Totalmente diferente da realidade hoje em dia. Sim, mas tem 23 anos isso aí, ó. Não tem esses cabelos brancos. Dá para saber que sou eu, mas minha esposa, quando pega essa identidade, diz: Oh, meu Deus do céu. É reconhecível, mas o pessoal vai olhar: Oh, meu filho, pega uma coisa mais nova, isso aqui tem mais de 20 anos. Tá certo que não tem que ser uns 10 anos, mas isso aqui já está abusando, né? 23 anos atrás, eu tô aí. Não tinha esse cabelo branco, ainda tinha muito cabelo, né? Então, é isso aí, gente. Sim, o que está faltando eu falar sobre essa questão da reciprocidade? Se tem alguma pergunta, se tiver, pode fazer. Sim, gente, faltou eu falar da questão da carteira de motorista. Olha, alguns países reconhecem a habilitação brasileira. Aí você não precisa dar permissão internacional para dirigir. A permissão internacional para dirigir não é uma nova prova que você faça, não. É simplesmente uma cartilha, uma apostila que traduz a sua habilitação, tá? Em várias línguas. Não vale a pena tirar, porque hoje o custo dela está muito caro, está uns R$ 250, o Detran Elite e tal. E é a sua carteira de habilitação. A maioria dos países que a gente tem contato, com os países do Mercosul, reconhece a habilitação do Brasil. Inclusive alguns estados americanos, como a Flórida, por exemplo. Nova York, eu não sei, eu estudei em Nova York, fiz cursinho de férias, né, de inglês, antes de fazer, não fiz faculdade não, fiz cursinho de inglês de férias,
Só que em Nova York ninguém dirige, né? Você anda transporte público. Mas na Flórida, o próprio estado da Flórida reconhece a habilitação. Países como Portugal, os países do Mercosul, Itália, Espanha, brasileiro pode dirigir com a sua habilitação, tá? Normal, é reconhecido. E também vocês sabem que tem países que, para você alugar carro, tem países que é necessário. Por exemplo, nos Estados Unidos, fora Nova York, você precisa alugar carro para você se locomover. Europa, não. Só se você gostar muito de dirigir, porque senão você anda de metrô, de trem. Por exemplo, você vai de Madrid a Valência, no trem-bala em 1h40. Se você for de carro, dirigindo, claro, se você quer ir parando, você vai pagar pedágio, que é caro, você vai pagar... vai demorar umas 3, 4 horas, porque o trem-bala, eu já fui, o trem-bala, né? Ele bota 300 km por hora na reta. Quando empareia com um carro na pista, o carro parece uma bicicleta. Sim, porque ele vai a 300 na reta, né? O carro vai a 100 e pouco. Agora, tem gente, por exemplo, que quer ir na Alemanha, acho que a Alemanha também reconhece, deixa eu olhar aqui, para não dar informação. Na Alemanha, tem pistas que não tem velocidade, né? Deixa eu olhar se a Alemanha tem reconhecimento da habilitação Brasil. Tem um prazo. Sim, perfeito. Deixa eu dar a informação aqui. No caso da Alemanha, como eu disse, tem a Autobahn. Nas autobahns, se tiver tempo bom, porque se nevar e etc. é outra coisa, mas se tiver tempo bom, não tem limite de velocidade, entendeu? Você pode botar o que o carro der. Aí você pode dirigir com habilitação brasileira durante 180 dias. Se você passar mais de 180 dias, aí você tem que pedir uma habilitação lá, tá? Então, para quem for para a Alemanha, apesar que quando eu fui na Alemanha, eu andei de trem, eu não andei quase aluguei, estava pensando em alugar um Golf. Eu não gosto muito de dirigir, não, gente. Eu dirijo porque eu sou obrigado. Inclusive, minha esposa gosta mais de dirigir do que eu. Ali faz questão de dirigir. Eu não. Então, na Alemanha, eu só andava de trem. Mas tem muito brasileiro que vai viajar e diz, eita, vou aproveitar e alugar um carro. Vou alugar um Golf, que é um carro bom de carreira e é um carro barato na Alemanha, é um carro popular. Né? Você aluga o aluguel mais barato que tem. Entenderam? Aí vou dar uma rupiada na Autobahn. Você pode botar. Agora, claro, lá é o seguinte, não pode ficar que nem tem aqui no Brasil, que fica só na esquerda. Apesar que na BR aqui a gente fica na esquerda, porque o outro lado da direita só tem caminhão e a pista está muito ruim, né? Mas na Alemanha é o seguinte, em qualquer lugar civilizado, você tem que estar na faixa da direita e usar a esquerda só para ultrapassar, que é o certo, né? Mas aqui na BR-232, o que é que eu faço quando eu vou para Recife? Eu fico na faixa da esquerda. Como eu não gosto muito de correr assim, 140, corro 100, em torno de 100 km por hora, aí quando eu vejo, principalmente caminhonete vindo de longe, aí eu vou para a faixa da direita. Mas não dá para ficar na faixa direita direto, porque geralmente é esburacada, né, com os caminhões, e dá uma conservação. Então, se um dia vocês forem à Alemanha e quiserem dar uma arrepiada com um carro, pode alugar. E respeita as normas de trânsito, viu? Só meta o pé aonde permitir. Se é velocidade livre, adeus. Essas rodovias alemãs já são projetadas para isso, viu? Inclusive, a Alemanha, a taxa de acidente de trânsito é baixíssima. Elas já são projetadas, o motorista também é muito bem capacitado, ele faz direitinho, não anda fazendo, costurando. Não invente em costurar, não, porque senão a polícia alemã vai atrás, né? Está costurando no trânsito. Ultrapassa direitinho, corra, mas ultrapassa direitinho.
Chama Autobahn. Pronto. Alguma pergunta sobre essa questão, gente? Que o assunto que eu estou falando é sobre reciprocidade, documentos. Ah, não esqueçam, os países que só aceitam a admissão de brasileiro com RG é só o Mercosul, tá? Por exemplo, México, que é da América Latina, você pode, já fui ao México, você pode ir com o passaporte brasileiro, sem visto prévio. Inclusive, eles não pediram nem seguro quando eu fui, né? Só olharam meu passaporte e perguntaram por que eu tinha muito carimbo do Uruguai. Aí eu disse, não, é porque eu fui para o Uruguai vizinho ao Brasil e eu fui a uns eventos no Uruguai, acho que uns 2 ou 3 carimbos que eu tinha do Uruguai. Só perguntaram isso. Eu digo, mas tem da Europa também, pode olhar. Aí, tá certo, tá aqui. Bom, pessoal, vamos lá para terminar. Quais são os direitos do estrangeiro no Brasil? No Brasil, os estrangeiros têm direitos civis, sociais, culturais e econômicos e garantia dos direitos fundamentais, né? A nova lei de imigração garantiu um novo rol de direitos para os estrangeiros. Na verdade, eles já eram admitidos até por força da Constituição de 88. Mas a lei de imigração deixou claro que seria liberdade de reunião, associação e circulação, reunião familiar, assistência à saúde, acesso à saúde e assistência social, educação pública, enviar recursos para outro país, abertura de conta bancária, etc. Gente, um estrangeiro legalizado aqui, ele tem acesso à saúde pública, ele tem acesso à educação, a benefícios sociais. Inclusive, esse estrangeiro, ele pode receber aquele auxílio da pandemia, tá? Bolsa Família. Então, tudo isso, se o estrangeiro ele estiver aqui no Brasil legalizado, ele vai ter direito a receber perfeitamente, tá? Os estrangeiros não têm direito de votar e ser votado no Brasil, a não ser que seja naturalizado, mas aí já não é mais estrangeiro, é brasileiro naturalizado, né? E o trabalho remunerado somente é possível com visto adequado. O trabalho remunerado pode se dar através da autorização de residência, né, que é o visto permanente do Brasil, ou com o visto temporário, por exemplo, um artista que vem fazer show, uma atividade remunerada não pode ser visto de turista, né? Aí é um visto temporário que permite ele fazer aquele show. A nova lei de imigração também protege os apátridas, inclusive lhes dando direito a um processo simplificado de naturalização brasileiro, definido em regulamento próprio. Os apátridas, eles recebem autorização de residência no Brasil sem prazo determinado e eles podem se naturalizar brasileiro devido a um processo simplificado. Inclusive, eu destaco, pessoal, uma história que eu não sei se algum de vocês conhece, daqui a pouco, antes de dar um intervalinho, eu vou falar sobre o caso, que é o caso da Mahamama, que é uma apátrida de origem síria-libanesa, que veio para o Brasil. A história dela é muito bonita, é muito emocionante. Ela chegou aqui no Brasil como apátrida, o irmão dela veio e foi assassinado no assalto porque não falava português. Mesmo assim, ela é uma pessoa que tem orgulho de dizer que hoje é naturalizada brasileira. Que o único país que acolheu foi o Brasil. Né? Fora o Brasil, nenhum país quis acolher Mahamama. E ela tem alguns vídeos, que eu vou deixar um curtinho para vocês assistirem durante o intervalo, que ela narra a história dela, ela narra a experiência dela. O Brasil, pessoal, ele tem um número muito pequeno de refugiados e estrangeiros no geral, tá? Não chega a 1 milhão de pessoas, estrangeiros em geral. Refugiados, a gente vai ver ainda nesse ponto,
Os 48 mil só. 40 e poucos mil pessoas. Reais não, perdão. Princípio da primazia da lei local. Os estrangeiros ficam sujeitos e devem obediência à lei e jurisdição dos países que visitam. Pronto, esse princípio é extremamente importante da gente falar. Esse princípio da primazia da lei local, ele define que se você não pode, isso você sabe que a nossa própria legislação prevê e de outros países também, ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que a desconhece. E uma coisa que é extremamente importante é, se você for visitar um país, você deve procurar conhecer determinadas normas, porque situações que são normais no Brasil, que são toleradas em nosso país, em outros não é normal. Tá? Por exemplo, na Alemanha, já que a gente estava falando da Alemanha. Na Alemanha, se alguém ultrapassa alguém vai atravessar uma rua, uma pessoa, fora da faixa de pedestre, se tiver um policial perto, ele dá uma multa de 5 euros. E dá uma bronca na pessoa. Teve um colega meu, não fui eu não, viu? Foi um colega, se fosse eu dizia, que ele estava na Alemanha meia-noite, nevando, e ele foi atravessar uma rua com o sinal fechado, não vinha, o sinal pedestre fechado, não vinha ninguém, viu, não tinha carro, e levou uma vaia das pessoas que estavam na calçada esperando. Porque na cultura dos alemães, você está dando um mau exemplo para a criança. Então, só pode esperar para atravessar no verde, né, o pedestre. Outra questão, né? Estacionar o carro rapidinho no lugar proibido. Isso também dá muita bronca, né? Ano passado eu estava no Uruguai com minha esposa e tinha um casal gaúcho que tinha vindo dirigindo do Rio Grande do Sul e a gente ia fazer um passeio de van com um bocado de brasileiro, né? E esse casal, ele tinha parado o carro, tinha vindo dirigindo do Brasil, né? Rapidinho, aquele negócio de parar rapidinho, na vaga da Embaixada Argentina. Não deu 5 minutos, guincharam. E aí, quando o guia estava reunindo o pessoal para fazer o passeio, né, lá em Montevidéu, aí os brasileiros disseram, não, esse casal gaúcho, a gente estacionou nosso carro ali, a gente vai colocar no estacionamento, de estacionamento pago na praça, né, que é a Praça da Independência. Aí, quando pensa que não, ele chegou, olha, roubaram o carro da gente. E o guia olhou assim, roubar carro aqui? O Uruguai é um país muito tranquilo, né? Aí ele perguntou para o Flanelinho, falou, não, foi guinchado. Aí, beleza. Aí lá vai todo mundo na van, lá para o pessoal do trânsito, lá no Uruguai, polícia de trânsito, né? Só sei que eles tiveram que pagar o equivalente a R$600 em multa. A polícia uruguaia não aceitava cartão de crédito brasileiro e nem dinheiro brasileiro, mas o guia é gente boa, a maioria dos uruguaios são, né? Pagou com a moeda local e passou no cartão de crédito. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente não pode esquecer. Hoje em dia é muito simples, por quê? Você pode verificar na internet essa questão de normas locais, para não ter bronca, e também conversar com pessoas que já foram. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente visita um país estrangeiro, a gente tem que estar ligado em normas que são diferentes do nosso país, e se a gente tiver um problema, vale o princípio da primazia da lei local, né? Você não pode alegar que desconhece a lei ou que você é estrangeiro para descumpri-la. Formas de exclusão de estrangeiro, né? Vamos falar aqui. A primeira é a repatriação, que é uma medida administrativa de devolução da pessoa impedida de entrar no Brasil. Foi acrescida pela nova lei de imigração, não existia antes no Estatuto, que era a norma da ditadura, né? Deve ser comunicada à empresa transportadora e à autoridade consular competente e não cabe contra refugiados ou apátridas. Então, repatriação é quando você não pode entrar, por exemplo, não é admitida a sua entrada no aeroporto. Não pode só ser aeroporto, pode ser entrada terrestre ou marítima, porque o aeroporto é mais comum. Beleza.
não é admitido. Tem que ser justificado, né, nos motivos que a lei estabelece e tem que ser comunicado ao consulado da pessoa e à empresa transportadora para que a passagem seja remarcada o mais rápido possível. O problema que tem em muitos brasileiros na Europa, por exemplo, e que é impedida a entrada, é porque pode demorar dias para você conseguir uma vaga no voo. Aí você fica no aeroporto lá, sem poder tomar banho. Terrível. Se for inverno, é pior ainda. Deportação. Deportação é a retirada compulsória do estrangeiro por situação migratória irregular, não é punitiva, assim como na repatriação, o deportado pode retornar se regularizar seus documentos. Qual é a diferença de deportação e repatriação? São duas medidas administrativas e que permitem o retorno, por não ser punitiva do ponto de vista penal, permite o retorno da pessoa, caso a pessoa regularize a documentação. A diferença, pessoal, é que a repatriação você é impedido de entrar. E na deportação você já está. Mas, por exemplo, teu visto venceu, você estava trabalhando com visto de turista, entenderam? Não tinha documento. Então, aí cabe a deportação. Deportação, você entrou no país. E o prazo do visto venceu, ou você está fazendo alguma coisa que teu visto não permite, ou você entrou clandestino. Você diz, e quem entra clandestino no Brasil? Muita gente, principalmente bolivianos. Venezuelanos nem tanto, porque a maioria deles pedem para ser refugiados, né? Expulsão. A expulsão é a retirada do estrangeiro conjugada com impedimento de regresso por prazo determinado. Antes, no Estatuto do Estrangeiro e da ditadura, era o prazo indeterminado. De acordo com a nova lei de imigração, pode-se dar pela condenação por crimes comuns contra a humanidade, de guerra ou genocídio. Tá? De acordo com a nova legislação, o prazo de expulsão deve ser proporcional ao tempo de pena imposta ao estrangeiro e jamais superior ao seu dobro. Então, se uma pessoa for condenada a 10 anos, não pode ser expulso por mais do que 20 anos. Não haverá expulsão de pessoa com cônjuge ou filho brasileiro e que tenha chegado ao país antes dos 12 anos, ou que tenha mais de 70 anos de idade e 10 anos de residência no Brasil. Não é mais permitida a expulsão por prática nociva aos interesses nacionais, como no velho Estatuto do Estrangeiro. No Estatuto do Estrangeiro, pessoal, tinha uma norma em branco que permitia a expulsão da pessoa por prática nociva aos interesses nacionais. E isso poderia ser bem subjetivo. Por exemplo, teve um padre italiano aqui em Pernambuco, que ele foi expulso do Brasil, isso na época de Figueiredo, o último ditador, né? Governou o Brasil. Porque ele não quis rezar a missa no 7 de setembro e ele disse que o povo brasileiro não tinha o que comemorar. Exatamente, Luiz, porque é a ditadura, né? Ditadura vai contra o princípio da legalidade, ditadura é contra o Estado de Direito. Então, é muito comum ter esse tipo de norma em branco, entendeu? Que é chamado norma em branco, né? Diz nocivo ao interesse nacional. Beleza, o padre diz, olha, eu não vou rezar nesse 7 de setembro porque eu não vejo que o povo brasileiro tem nada para comemorar. Aí expulsam. Aí, naquele tempo, a expulsão era por tempo indeterminado. Itamar Franco revogou a expulsão, porque aí teria que ser outro decreto presidencial, porque como não tinha prazo, né? Então tinha que ser outro decreto presidencial revogando a expulsão desse padre. De vez em quando ele vem. Esse padre era da cidade de Barreiros, que fica perto de Palmares, não sei se vocês conhecem. Mas notem, como essa questão das normas da ditadura, e notem, a norma da ditadura ficou válida até 2017, quando a lei de imigração foi criada. Terrível, né? Professor, cortou aqui para mim. O senhor pode repetir essa última frase? Posso? Eu estava falando que
O Estatuto do Estrangeiro da época da ditadura ficou em vigor até 2017 com esse tipo de norma, que, na minha opinião, é incompatível não só com os tratados internacionais, mas também com a própria Constituição Federal de 1988. Muito obrigada. Foi basicamente isso que eu disse, por nada. Pessoal, vamos dar um intervalinho aí para eu trocar de máscara e tomar uma água? Então, com 10 minutos a gente volta, tá bom? Então, vamos dar um intervalo.
Bem, pessoal, vamos voltando. Por favor, vamos voltando. Já estão por aí? Já estamos? Como é que estão? Perfeito, André. Pessoal, não esqueçam de verificar as atividades do Moodle que vão vencer hoje, exercício de fixação, estudo dirigido, até porque, considerando que a turma de vocês ela é toda remota, as faltas de vocês vão ser de acordo com as atividades que vocês fizeram, não com essa presença aqui durante essas exposições, sabe? Então, eu peço aí, quem é representante dessa turma mesmo? Yolanda, sim. Não sei se Yolanda, acho que não está aqui hoje. Mas deem o toque para os colegas fazerem as atividades, tá? Porque semana que vem eu já vou lançar as faltas de outubro. A partir de amanhã eu já vou olhar as atividades de outubro que já se venceram para lançar as faltas, tá? Então não deixe de fazer. Também votem na enquete para descartar um ponto. Agora, por favor, eu peço que não descartem esse ponto 10, porque esse ponto 10, como vocês estão vendo, é muito importante. Essa lei de imigração tem sido muito explorada em prova de OAB, esse tipo de coisa. É uma lei assim que parece muito com o ECA e com o Código do Consumidor, no sentido que é uma legislação moderna e, ao mesmo tempo, que talvez demore um pouquinho para a legislação brasileira, aliás, para os juristas brasileiros se adequarem, como aconteceu com o Código do Consumidor, como aconteceu com o ECA e com a própria Constituição 88, né? Então, talvez demore um pouquinho a pegar, mas é uma lei importante, entendeu? O resto aí vocês escolham, de acordo com a conveniência, qual é o ponto que vocês querem que não caia na prova de vocês, tá? Então, vamos prosseguir para a gente terminar o ponto 10, que a meta hoje é essa, né? E começar o 11. Como sempre, qualquer pergunta vocês podem fazer. Eu sei que a turma de vocês não gosta muito de perguntar. É uma turma participativa, que faz os deveres, mas não é muito de perguntar. Tira boas notas, né? O desempenho em termos de nota da turma de vocês foi tranquilo. Pronto. Vamos agora falar da extradição. A extradição é uma medida de cooperação internacional no qual o Estado entrega uma pessoa a outro para responder a processo criminal ou cumprir pena. Então, a extradição sempre é bilateral. Um Estado entrega uma pessoa a outro Estado. Essa pessoa, gente, ela vai cumprir pena ou responder a processo. Reparem que não precisa estar transitado em julgado para você pedir a extradição. Basta que exista um processo aberto. Condições para a concessão da extradição conforme a nova lei de imigração. Primeiramente, o crime ter sido cometido no território do Estado solicitante sob sua competência. O ponto principal aqui é a competência. O Estado que pede a extradição tem que ter competência, seja porque o crime ocorreu lá, ou por algum outro motivo que ele tenha competência. Se foi contra autoridades do Estado ou patrimônio daquele Estado, né? O extraditando está respondendo a processo ter sido condenado. Não precisa, como eu disse, trânsito em julgado, né? Basta que haja um processo judicial aberto. Eu entendo que não cabe inquérito, viu? Se há inquérito só, não cabe pedir extradição, não. Mas você tem um processo judicial aberto. Circunstâncias em que o Brasil não concederá a extradição. O extraditando ser brasileiro nato, a não ser que a pessoa tenha perdido a nacionalidade por naturalização. Isso ocorreu com a americana não, uma brasileira, naturalizada americana, matou o marido e veio para o Brasil. Aí o STF, para poder extraditá-la para os Estados Unidos, alegou que ela tinha perdido. Alegou não, decidiu que ela tinha perdido a qualidade brasileira nata, né, por se naturalizar voluntariamente nos Estados Unidos, e extraditou.
o fato ser crime no país ou no estado requerente. Aquele fato que fundamenta a extradição tem que ser crime no Brasil. No estado requerente não tem como ele pedir não ser crime lá, né? Eu até achei um pouco estranho essa redação. A pena inferior a 2 anos, que aí no caso do Brasil cabe a medida alternativa, né? O extraditando ter sido absolvido pelo Brasil pelo fato, no caso de competência comum. Ser crime político de opinião. Esse crime político pode ser um crime comum, desde que tenha motivação política, como sequestro político, por exemplo. Mas se for exclusivamente político, também não cabe. O extraditando está sujeito a tribunal de exceção, né, diz respeito ao devido processo legal. E o extraditando obter refúgio aqui no Brasil. Se ele obter refúgio, não cabe extradição, se for concedido refúgio a ele. Em caso de extradição para cumprimento da pena de morte ou prisão perpétua, essa deve ser comutada para pena de prisão por 30 anos. Artigo 96, inciso 3º da Lei de Imigração. Então, gente, nesse caso, por exemplo, se uma pessoa que é condenada à pena de morte nos Estados Unidos vier para o Brasil extradita, desde que a pena dele seja adequada a esses 30 anos. De acordo com a Constituição Federal, o brasileiro não pode ser extraditado, né, com exceção do naturalizado por crime anterior à naturalização e tráfico de drogas independente da data. E como eu disse, o STF agora abriu essa possibilidade de brasileiro naturalizado, no caso dos Estados Unidos, antes nem ligavam, nem declaravam a questão da perda de nacionalidade. Mas o problema é que a partir dessa mulher, no caso dessa mulher, gerou jurisprudência, né? Ela matou o marido, veio para cá, brasileira nata, mas naturalizada, o STF entendeu que ela perdeu a nacionalidade brasileira e extraditaram. O acordo de residência do Mercosul, aqui já é outro assunto. Brasília, 2002, dá direito à residência temporária de 2 anos, através de requerimento prévio no consulado do país membro. No Brasil, diferente da União Europeia, não existe o direito automático de residência nos países membros. Para você ter esse direito de residência, que dá, assim, acesso a trabalho e tudo mais, 2 anos, né, pode renovar, você tem que requerer isso previamente no consulado do país. Muitos uruguaios, argentinos e chilenos pediram, na época da Copa, na época das Olimpíadas, né, pediram esse direito de residência dos países do Mercosul para ficar. Inclusive, eu vi muitos nas praias, até aqui em Caruaru eu vi argentinos, né, fazendo atividade de vender artesanato, tipo rico, essas coisas. Então, esse é o acordo de residência do Mercosul. Vale, obviamente, para a gente também, né? Então, se algum de vocês quiserem passear, não. Morar na Argentina para estudar, a Argentina tem boas instituições de direito, né? Vale a pena, é um país bem interessante. Eu fui 3 vezes, gosto muito. Eu fui 3 vezes à Argentina e 3 vezes ao Uruguai. O Chile eu só fui uma vez. Gostei também, mas só fui uma vez por falta de oportunidade. Porque hoje em dia, quando eu viajo, era para participar de eventos, né? Agora, com o dólar do jeito que está difícil. Vamos agora, para encerrar o assunto, falar de asilo e refúgio. O que seria o asilo? O asilo é o acolhimento de estrangeiro perseguido por crime político ou delito não relativo à justiça comum. Constitui ato discricionário do Estado. A nova legislação estabelece que o asilado perderá o asilo caso saia do Brasil sem autorização. O asilo, inclusive, vocês sabem, está previsto na Constituição de 88. Por quê? Porque o Brasil já teve muitas pessoas que foram perseguidas politicamente e tiveram que se asilar, inclusive políticos aqui de Pernambuco, como Miguel Arraes, outros políticos como Brizola, Fernando Henrique Cardoso, né? No asilo, gente, você está sendo acusado de um crime de natureza política.
Pode ser tanto um crime exclusivamente político, como o Miguel Arraes, por exemplo, que era considerado criminoso só por ser contra a ditadura, quanto se você cometeu um crime comum, por exemplo, sequestro, e mas teve motivação política. Por exemplo, Fernando Gabeira, ele participou do sequestro, não foi ele só, né? Do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil na época da ditadura. Até hoje ele não pode entrar nos Estados Unidos. Mas aí foi considerado um crime. Ele recebeu o asilo do governo da Suécia, que ninguém desconfia que é antidemocrático, né? Um governo de um dos países nórdicos mais avançados. E ele recebeu o asilo, né, na Suécia. Mas, assim, o governo americano até hoje não dá... E até negaram para a filha dele, o que eu acho um absurdo. Negaram o visto dos Estados Unidos para a filha dele. O asilo é territorial. Quais são as condições? Como assim o asilo é territorial? O Estado lhe concede asilo para você ir para o território do país. Aquele negócio de você esconder embaixada, que é asilo diplomático, e é um costume típico aqui da América Latina, é uma situação provisória. Você tem que receber o salvo-conduto e ir para o país de território. O problema é que fora da América Latina, poucos países aceitam asilo diplomático, né? Natureza política dos delitos, como eu disse, tem que ser um crime político ou que tenha motivação política. Estado de urgência, a pessoa está na iminência de ir presa, de sofrer uma coerção. Só o embaixador superior pode conceder. No caso do Brasil, só o embaixador cônsul não pode conceder, tá, asilo. E os superiores. No caso do Brasil, são superiores. No caso do Brasil, são superiores ao embaixador, o ministro das Relações Exteriores e o presidente da República. São os chefes dele, né? O chefe direto é o ministro das Relações Exteriores e acima o presidente, né? Então, só essas três autoridades. Assim, se alguém quer pedir asilo ao Brasil, um desses três pode conceder. Local que você pode pedir: missão diplomática, navio de guerra, etc. Então, são lugares para pedir. Não pode pedir em consulado, tá? Ou até pode pedir, mas eles entram em contato com a embaixada. De acordo... isso tem um porém, que aí eu vou comentar o caso Batiste, né? De acordo com a nova norma migratória, o STF pode deixar de considerar como crime político atentados contra a autoridade ou crimes contra a humanidade, de guerra, genocídio ou terrorismo. Pronto, isso foi uma diferença que a lei de imigração trouxe. Nesse caso, se a pessoa cometeu um crime de terrorismo, um atentado contra autoridades, matou um político, o próprio STF pode não considerar crime político e revisar o asilo concedido pelo Poder Executivo. Que, por exemplo, teve aquele caso Cesare Battisti. Para quem não lembra, Cesare Battisti era um italiano que participou de atentados na Itália na década de 70. O asilo dele foi concedido na época do governo Lula. Depois que Bolsonaro entrou no poder, Bolsonaro já tinha avisado que ele ia perder o asilo, né? Na verdade, ele até correu para a Bolívia, isso já era motivo dele perder o asilo, porque não pode sair do país sem autorização, e na Bolívia ele acabou extraditado para a Itália. Então, hoje, na época não, mas hoje, só pelo fato dele ter participado de atentados terroristas, o STF poderia revisar a decisão do Poder Executivo que concedeu asilo, entenderam? Perceba, não é que diz o seguinte: não, o Poder Executivo não pode conceder. Pode, mas o STF fica sujeito à revisão do STF, se for o caso, claro. Aí, por exemplo, a Procuradoria da República quiser entrar com recurso, que é o Ministério Público Federal, né? O artigo 28 da nova lei de imigração define que não se, aí já especificando essa questão que eu estou falando, que não se considerará asilo para crimes contra a humanidade, guerra, genocídio ou agressão, conforme o Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
A agressão aqui não é você agredir vias de fato, não. A agressão é participar de atos de guerra ofensiva, tá? Isso é crime de agressão, porque aqui é um crime do Tribunal Penal Internacional, TPI. Asilo diplomático é um costume da América Latina, né? Hoje em dia é regulamentado por tratados. A maioria dos países fora da América Latina não aceita quando o asilado se refugia na embaixada. Já teve vários casos aqui no Brasil, em todos os países da América Latina. É um costume típico da América Latina. Mas o certo é o seguinte: a pessoa que se esconde na embaixada para receber asilo, ela deve ser autorizada a ir para o país da embaixada. Porém, esse período para concessão desse salvo-conduto para você ir para o país pode demorar algum tempinho, uns meses ou anos. Por exemplo, acho que vocês lembram do caso do ex-presidente de Honduras que ficou na embaixada do Brasil lá, alguns meses, acho que uns 6 meses. E o caso mais famoso é do Julian Assange, né? Que foi aquele cara que vazou os segredos do governo americano de espionagem no Wikileaks. E ele ficou, acho que uns 6, 7 anos na embaixada do Equador em Londres. Só que o governo britânico não aceita asilo diplomático, né? E nunca deram salvo-conduto para ele ir para o Equador. E quando entrou um presidente do Equador que não ia com a cara dele, revogou o asilo diplomático e mandou a polícia britânica buscá-lo e ele saiu lá, ele saiu arrastado literalmente pela polícia inglesa. Refúgio. A gente falou de asilo, agora vai falar de refúgio. Refúgio é o acolhimento de estrangeiro perseguido em motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Você pode dizer, sim, professor, e qual é a diferença de asilo para refúgio? São muito parecidos, sim. A diferença, pessoal, é que o asilo você é acusado de um crime, no refúgio não. Essa é a diferença. Então, diferentemente do asilo, o refugiado não está sendo perseguido por um crime. Então, não há acusação de crime contra o refugiado, só contra o asilado. Elementos essenciais do refúgio: o temor da perseguição, a extraterritorialidade, ou seja, é concedido fora do país de origem da pessoa. O status de refugiado é concedido de forma declaratória e garante a proteção humanitária devida no país de refúgio. Beleza, eu quero ser refugiado, como é que eu faço? Por exemplo, imagine uma pessoa que vem da Venezuela para o Brasil, a pessoa quer ser refugiada, o que é que ela diz? Ela chega no aeroporto ou na fronteira terrestre, a maioria passa pela fronteira terrestre, e diz para a autoridade que recebe da Polícia Federal: eu quero pedir refúgio ao Brasil. Aí a autoridade: beleza. A autoridade abre um processo administrativo, pega os dados da pessoa, esse processo administrativo vai ser julgado pelo CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados em Brasília, e pode demorar 6 meses a 2 anos para ser julgado. Hoje em dia estão até acelerando mais, sabe? Mas 6 meses a 2 anos. Enquanto isso, a pessoa pode permanecer no Brasil. Se for negado, aí a pessoa recebe um prazo para se retirar, tá? E aí, pessoal, 55% dos requerimentos, como a gente vai falar depois, são aprovados. Então, tem quase 45%, é 55,2%, se eu não me engano. Quase 45% são negados. Por quê? Porque o CONARE, ele analisa, um conselho, né, deliberativo, ele analisa esses processos administrativos. Agora, enquanto a pessoa está esperando a análise do processo, a pessoa recebe o direito a permanecer enquanto aguarda. Mas é um processo administrativo. E aí, reparem que esse ponto aqui se casa muito com o direito administrativo. No Brasil, existe uma lei específica para regulamentar a situação dos refugiados, que é a Lei 9.464/97, que permite a concessão de status de refugiado para as pessoas que sofram grave violação de direitos humanos, e criou o Conselho Nacional de Refugiados, que é o CONARE, né, que avalia esses pedidos.
Os principais instrumentos jurídicos internacionais sobre refugiados são a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, e seu protocolo de 1966, bem como a Declaração de Cartagena dos Refugiados da OEA, Organização dos Estados Americanos, de 1924. Total de deferimentos, gente, pelo CONARE, de refúgio no Brasil são 41.213. Alguém vai perguntar alguma coisa? São 92 nacionalidades que receberam deferimento como refugiado no Brasil, porém 69,8%, quase 70% são venezuelanos. Epa, está indo só. Não sei onde eu cliquei aqui. 55,2% dos pedidos de refúgio são deferidos, ou seja, aprovados. 22.112 são casos de pessoas na faixa etária de 30 a 59 anos, é o maior perfil, né, de idade. 24.954, sexo masculino. E 21.698 são pedidos motivados por violação grave e generalizada de direitos humanos. Aí está o perfil, né? São pessoas 30 a 59 anos, sexo masculino, e que alegam estar sofrendo violação generalizada em relação a direitos humanos. A fonte é o Ministério da Justiça em 2020, começo do ano. A nacionalidade, 28 mil dos refugiados aprovados no Brasil são venezuelanos, 3 mil e pouquinho do Senegal, 2.800 do Haiti, 1.054 da Síria, Angola 897, 701 de Cuba, da República Democrática do Congo 431, da Guiné-Bissau 331 e até da China, que é uma ditadura, né, 360. Esses são os maiores grupos, mas tem mais de 90 nacionalidades. No mundo, os principais países de origem dos refugiados são Síria, com 6,7 milhões de refugiados sírios, Afeganistão, 2,7 milhões e Sudão do Sul, 2,3 milhões. Existe aproximadamente 25,9 milhões de refugiados no Brasil. Perceba que no Brasil só tem 40 mil refugiados, é pouco, gente. Não há crise de refugiados no Brasil. Existem problemas localizados, como em Roraima, devido à falta de estrutura do Estado e à omissão do governo federal brasileiro. A Turquia, pronto, para vocês compararem. Olha, os principais países que acolhem refugiados. Turquia, 3,7 milhões, quase todos sírios. Paquistão, 1,4 milhões, quase todos do Afeganistão. Uganda, 1,2 milhões, muita gente de Ruanda, do Sudão. A Alemanha, que tem 90 milhões de habitantes, recebe 1,1 milhão de refugiados. Já o Sudão, 1,1 milhão. E aqui tem as referências, né? Vocês conhecem a Cioli, tem dados da Acnur, que vale a pena entrar. A Lei de Imigração Brasileira, né? O livro de Mausuoli e o livro do nosso querido Rezec. E também o site do Ministério da Justiça, vocês podem procurar dados sobre refugiados. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre refugiado, essa questão? Sim, eu quero passar para vocês agora. Deixa eu olhar aqui. Pronto, tem um caso que é muito interessante, muito comovente, de uma refugiada de origem sírio-libanesa apátrida, porque ela não tinha nacionalidade, que ela conseguiu refúgio aqui no Brasil, e ela se naturalizou brasileira e foi a primeira pessoa a ser beneficiada pela lei de imigração. E como ela diz, o Brasil não tem condições de acolher todos os apátridas e refugiados do mundo, mas o Brasil é um exemplo, e essa legislação da lei de imigração é um exemplo para todos os países. Então, o nome dela é Mahamamo. Eu vou deixar o link no chat aqui, por favor, olhem esse link, acessem esse link, né? Assistam essa história, a história é muito bonita, o vídeo é curto, é coisa de 6 minutos só, vale a pena assistir, tá? Vocês podem assistir depois que a aula terminar, e vão ver a história dela. Vocês já não viram, né? Porque ela deu entrevista na Globo na época daquela novela Órfãos da Terra, né? Então é bem interessante a história dela. As pessoas não imaginam
como é difícil ser apátrida, até ela fala a questão de documento, a dificuldade para estudar. E o orgulho, apesar que o irmão dela morreu quando chegou ao Brasil, porque ele foi assaltado, ele não falava português, mas você vê o brilho no olhar dela dizer assim, eu tenho um passaporte brasileiro hoje. Então, assistam a história dela, vocês vão gostar. É uma história bem comovente, bem interessante dentro desse assunto que a gente está estudando, né? É Mahamamo. Pessoal, alguma pergunta? Perguntas. Certo, André. Assista aí depois o caso da Luiz, assista aí depois o caso da Mahamamo. Vocês vão gostar, o vídeo curto, 6 minutos. Dá para assistir tranquilo. E a história é muito bonita. Então, pessoal, quero deixar bem claro a vocês que, pelos dados que a gente mostrou aqui, não há problema de imigração no Brasil. A crise migratória suposta é muito localizada, né? É muito relativa a problemas, a falta de estrutura que o próprio governo federal, que tinha a obrigação de providenciar isso, não providencia. Mas, assim, o número é ridículo, considerando a nossa população. Até países pobres, como o Sudão, tem um número infinitamente maior. Exato, Luiz. Nosso problema é com os brasileiros natos. O Brasil, gente, nem é um país que tem um grande número de imigrantes. Por exemplo, estrangeiros legais e ilegais no Brasil não chega a 1 milhão, de 800 mil a 1 milhão no máximo. A gente tem mais brasileiros fora, de 2 a 3 milhões. Também não é, apesar desse número ser alto, também não é um percentual muito grande, não, entendeu? Por exemplo, peguem o México, que tem 120 milhões de habitantes. Tem de 10 a 20 milhões de mexicanos legais ou ilegais nos Estados Unidos. Acho que vocês sabem disso, né? Então, o nosso país não tem um problema migratório, entendeu? No auge da imigração estrangeira no Brasil, há uns 100 anos atrás, o Brasil chegou até 6% de estrangeiros só. Então, isso no auge da imigração. Então, o Brasil não é um país que tem problemas migratórios, de jeito nenhum. Refugiados é ridículo o número. Tem muita gente que acha que eles não deveriam ter acesso à questão de saúde, educação, o que eu acho que é uma bobagem. Acho que ele, sim, deveria ter acesso a esses serviços básicos, com certeza. E a própria lei de imigração garante, né? Então é isso, gente. Então vamos começar o ponto 11, né? Já que vocês não têm perguntas. Mas, como eu disse, eu peço que vocês não escolham esse ponto para ser descartado na prova, porque ele é muito importante. Tá? Votem em outros, não votem nesse não. Então vamos começar aqui. Pronto, caso vocês não estejam vendo, deixa eu olhar aqui. Me avisem, né?
Pronto, a gente vai começar o ponto 11. Pois é, Luiz, concordo plenamente. O problema do Brasil é com os brasileiros natos. Não é com o estrangeiro, não. Então, pessoal, ponto 11, agentes diplomáticos. Esse ponto 11, a gente só precisa começar ele hoje, termina semana que vem e começa o 12. A gente está tranquilo com a carga horária da disciplina e o andamento, né? O direito diplomático, as inviolabilidades ou imunidades diplomáticas, elas datam da antiguidade, né? Porém, contudo, entretanto, elas só foram positivadas há pouco tempo. Na antiguidade, essas imunidades, elas eram essas imunidades diplomáticas, elas eram, é, como é que eu posso dizer, costumeiras, tá? E só passaram a ser positivadas a partir do século XIX. Codificação do direito costumeiro foi empreendida a partir do século XIX, desse direito que data da antiguidade, a coisa de Mesopotâmia, de Egito Antigo, tá? Essa questão das imunidades diplomáticas. Só foi definida a partir do Regulamento de Viena, de 1915, nesse sentido, é interessante notar que demorou milhares de anos para o direito diplomático ser codificado, mas ele já existia. Então, agredir diplomatas estrangeiros ou prendê-los era tão ofensivo na antiguidade quanto é hoje. Só que só passou a ser codificado há relativamente pouco tempo. A convenção, existem duas convenções sobre relações diplomáticas. A Convenção de Viena de 61, e um detalhe que eu sempre tenho que destacar para vocês. Quando vocês forem identificar um tratado, coloquem a cidade e o ano. Então, Viena 61 são relações diplomáticas. E Viena 63 são relações consulares. Então, tem duas convenções principais sobre isso. Agentes diplomáticos, eles representam o Estado, né? Esses agentes diplomáticos, eles vão realizar esse trabalho. No caso do Brasil, diplomatas e cônsules é uma carreira unificada, tá? O concurso é um só. Inclusive, é um concurso extremamente concorrido. Tem todos os anos, porque quando você passa, você não é nomeado direto, né? Você vai cursar uma academia diplomática em Brasília, os 2 anos preparatórios. Acho que o salário inicial está R$19 mil nos quebras. Acho que é isso. Vocês que estão aí mais ligados em concurso que eu, me corrijam, por favor. Mas tem todo ano, gente. O que varia é o número de vagas, tá? Curso de Direito, tradicionalmente, aprova muita gente, só que está perdendo espaço para a RI, porque a RI tem, obviamente, uma afinidade maior, né? Por exemplo, eu já fiz o concurso de agente diplomático. Eu peguei ponto de corte em economia na primeira fase. Na época, quem fez a prova era a CESP. Economia só caiu o cálculo. Em direito, a gente só vê a economia a parte mais teórica. Aí eu dancei. Mas caiu na prova português, a prova de português estava muito difícil. Inglês, a prova de português estava mais difícil que a de inglês, porque português foi muito gramática. Mas eu passei. Caiu direito internacional, caiu direito constitucional, caiu história, enfim, geografia. Inclusive, um dos arrependimentos que eu tenho hoje é não ter insistido no concurso, porque vocês sabem da situação dos professores aqui no Brasil. A gente que faz doutorado, a gente espera, por exemplo, pela questão da estabilidade. Eu trabalho numa instituição que é boa,
Mas não é a mesma coisa da gente ter estabilidade no cargo público, né? Vocês sabem disso, eu preciso ser sincero. Mesmo considerando que eu trabalho em uma das melhores instituições que não são públicas, né? Em termos de remuneração e tudo. Mas não está tendo concurso para a gente que é da área do ensino, né? Então, eu não queria fazer concurso, nunca quis fazer concurso para juiz, não é meu perfil. Eu acho que eu teria concurso, teria possibilidade de fazer para diplomata ou para professor. Em relação a diplomata, para mim hoje é complicado porque eu sou casado, eu tenho um filho pequeno. No concurso, depois que você termina a academia diplomática, que é o Instituto Rio Branco, você é nomeado para um posto classe D ou classe C, que eu posso pegar um lugar de difícil acesso, que é complicado levar uma mulher, uma criança, né? E isso aí pode gerar conflitos familiares, né? Então, imagine um camarada, por exemplo, pegar e ser nomeado para trabalhar em Bagdá. Aí minha esposa diz, olha, beleza, seu salário aqui é 20 mil, vamos rarrar aqui. Aí eu danço, né, gente? E a carreira diplomática no Brasil é muito parecida com a carreira militar e a do judiciário, ou seja, você é nomeado para trabalhar lá longe e você vai subindo de posto por antiguidade e merecimento e pelo interesse da administração pública. Vai dizer assim, eu passei em primeiro lugar, eu vou trabalhar no Consulado Geral de Nova York o resto da minha vida. Não, você vai subindo de posto por antiguidade e merecimento no interesse da administração pública. Então, nesse sentido, a carreira diplomática é muito parecida com a carreira militar e com a carreira do judiciário. O Estado acreditante é aquele Estado que envia o agente. Já o Estado acreditado recebe o agente. Diplomata, pronto. Agentes diplomáticos são as pessoas que fazem o concurso. Aí você pode ser nomeado para trabalhar como diplomata e você só vai lidar com assuntos de Estado e vai trabalhar na embaixada. Tá? Você diz, qual é a diferença do embaixador para o diplomata? O embaixador, gente, no caso do Brasil, é o cargo comissionado, nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Pode ser gente da carreira, 90% são, e pode ser outra pessoa também. Inclusive, por isso é que eles ficam arretados quando você quer nomear alguém que não é da carreira para ser embaixador. Porque é um concurso extremamente difícil, extremamente concorrido. E aí vem, por exemplo, o Bolsonaro queria nomear o filho dele, né? E aí tira a vaga de alguém que está ali. E outra, se for da carreira, tem que ser alguém que está no final da carreira. Não pode ser alguém no começo da carreira, entendeu? Que é outro motivo que eles ficam arretados. O cara não passou. Então, por exemplo, para alguém, um diplomata concursado, chegar no nível de poder ser nomeado embaixador, ele demora uns 15 a 20 anos de carreira. Porque ele tem que chegar no topo do plano de cargos e carreiras, entenderam? Mas se for alguém de confiança do presidente e que conte, claro, com a aprovação do Senado, essa pessoa... Claro, Bolsonaro acabou retirando a questão do filho dele, até porque ele via que o Senado não ia aprovar e acabaram nomeando um diplomata de carreira. Que acho que já tem uns 30 anos de serviço, que foi nomeado embaixador. Já trabalhava lá nos Estados Unidos há muito tempo. Já o cônsul, pessoal, ele trata de interesses privados. Ele trabalha no consulado, que emite passaporte, visto, documentos, etc. Como eu disse, é um concurso só, no caso do Brasil. O consulado parece muito com cartório, ele emite documentos, do mesmo jeito, cobra por esses documentos. No caso, um embaixador, reforçando, é o cargo comissionado. Se for embaixatriz, é a esposa do embaixador. E se for embaixadora, significa que o cargo é dela, tá? Da mulher. Aí você diz, sim, professor, e o esposo da embaixadora? Quem é? Embaixador também, né? Mas fica um pouco que nem aquela história do marido da prefeita, que ninguém sabe direito da denominação.
Então, entenderam um pouquinho dessa questão da carreira diplomática do Brasil, né? Ah, pessoal, consulado não é filial de embaixada, tá? O objetivo é diferente. O consulado é como se fosse um cartório. Emite documento, tanto, por exemplo, visto, certidão de nascimento, casamento, faz divórcio. Claro, no Brasil é unificado, né? Promove as empresas daquele país, ajuda isso também, entendeu? Tanto as daqui que querem vender lá, quanto as de lá que querem vender aqui. O consulado faz esse trabalho de apoio. Se alguém for preso, um estrangeiro for preso daquele país, o consulado tem a obrigação de dar assistência. E aí vai. Privilégios e garantias dos diplomatas, que são extensivos aos familiares, ao pessoal técnico-administrativo vindo do Estado acreditante em relação a atos de ofício. O pessoal técnico-administrativo, que não seja diplomata de carreira, é só para atos de ofício. Em relação a essas garantias dos diplomatas, era extensivo para os familiares que são dependentes dos diplomatas, entenderam? Por exemplo, o filho, mesmo que seja maior, mas reside dependente dele, é extensiva. Imunidade à jurisdição penal e civil, em relação à jurisdição penal, é absoluta, não tem exceção. Então, se um diplomata estrangeiro ou um familiar dependente matar alguém no Brasil, não pode ser preso nem em flagrante, tá? Isso não é impunidade. Por quê? Porque o Estado pode fazer um inquérito, mas não pode fazer o processo, pode fazer o inquérito e remeter à autoridade de origem e dizer que aquela pessoa é persona não grata. Ou seja, o país não negocia mais com ele, mas não pode expulsar, tá? E nem pode mandar prender, mesmo que seja flagrante. Pegou um filho de diplomata estrangeiro com 1 quilo de cocaína debaixo do braço, como se fosse um quilo de farinha de trigo. Não prende. Tá? Acho que pode aprender o material. Agora pegaram. Você pergunta de aluno. Pode aprender o material, já que é proibido no Brasil, mas não pode prender a pessoa, não. Nem em flagrante. A inviolabilidade física envolve prédios e residências. Embaixada, gente, não é território estrangeiro. Tem muita gente que pensa que sim. Por quê? Porque tem uma teoria muito antiga chamada teoria da extraterritorialidade. Essa embaixada, pessoal, ela é inviolável, tá? Não é que ela é território estrangeiro. Que imaginem, claro, havia essa teoria muito antiga, mas ela terminou no século XIX. Imagine se a embaixada fosse território estrangeiro. Então, o território do Brasil é a área que a gente vive, mais as embaixadas que a gente tem fora e menos as embaixadas que a gente tem aqui. Não, não é assim. A embaixada não é território estrangeiro, ela é inviolável, tá? Absoluta. Então, nem a ordem de ministro do STF pode fazer busca e apreensão em embaixada. Mas ela não é território estrangeiro, ela é somente inviolável. Isso é uma garantia de inviolabilidade devido à teoria do interesse da função. A teoria que dizia que era em território estrangeiro é a teoria da extraterritorialidade. A embaixada ela pode ser propriedade do país estrangeiro, porém não território do país estrangeiro. Percebam, sujeito à soberania. Ela é propriedade, é uma coisa. Ser considerado território sob a soberania é outra. Agora, é claro, ela é inviolável. Terceiro, desobrigação de depoimento, como acontece com algumas autoridades no Brasil, como o presidente da República, pode depor, se quiser, mas não é obrigado. Isso diplomatas, tá, gente? Trabalha em embaixada. Cônsul é só para atos de ofício. Imunidade tributária. Essa imunidade tributária é em relação aos impostos diretos, aqueles que incidem sobre renda, como imposto de renda, como, por exemplo, contribuição previdenciária. Então, eles pagam para o país de origem, tá? E não paga aqui. Pronto, eu acho que... vou falar das exceções. Espera ainda. Não, deixa... Pronto, eu terminei. Vou parar por aqui. No terceiro slide
desse ponto 11. Terceiro slide, ponto 11, eu terminei, tá? Se Laísa, por favor, quiser ser minha fiel depositária, se ela estiver por aí, para me lembrar semana que vem. Então, terminei no terceiro. Eu vou deixar para falar das sessões, viu, Laísa? Você fica sendo a fiel depositária dos slides. Obrigado, se você puder fazer isso. É porque, às vezes, eu esqueço. Obrigado, viu? Então, passei no terceiro. Vou deixar para falar das sessões melhor na próxima aula, né? Aí termina, até porque a gente está tranquilo na turma de vocês, a gente está adiantado. A turma de vocês, como não é muito de perguntar, a gente adianta muito o assunto. Isso não é necessariamente uma crítica. Geralmente, quando eu vejo uma turma assim, ou a turma é muito boa ou muito ruim. Considerando a nota de vocês, a turma é muito boa. Porém, agora, no final da aula, eu quero chamar a atenção para que vocês olhem as atividades que estão vencendo essa semana e façam. Tem atividades que se vencem hoje. E também fiquem atentos que eu já deixei as 3 últimas atividades, os 3 últimos pontos, para vocês fazerem. Também, pessoal, participem da enquete sobre o ponto que não vai cair na prova de vocês. Tá? Tem um ponto que tem que ser descartado. Eu só peço que não excluam o ponto 10, porque o ponto 10 é extremamente importante, que a gente terminou de ver hoje, como vocês viram, né? A lei de imigração é uma coisa que pode ser explorada em OAB, é uma coisa que pode ser explorada aí futuramente. Tá? Então, por favor, deem esse aviso às pessoas. Cadê? Acho que a Holanda, que é a representante, não veio hoje, mas aí vocês dão esse toque aos colegas, tá? Dá uma olhadinha nas atividades para fazerem, né? Graças a Deus, a turma de vocês aqui está tranquilo, né? Não precisa avançar mais do que isso, não. Então, a minha previsão é a seguinte: semana que vem, a gente termina o ponto 11 e começa o 12. Na outra semana, a gente termina o 12 e faz uma revisãozinha. Aí, na outra semana, entrega os seminários, os vídeos, e na outra semana faz a prova. Sim, Caturine. Eu peço para não excluírem o 10, né? Mas do 7 ao 12, vocês escolhem um ponto, tá? A enquete lá no Moodle, para não cair na prova de vocês, tá? Porque a prova de vocês vai ter 5 questões. Então, tem que excluir um ponto. Eu só peço que não coloquem o 10 pela importância que ele tem, entendeu? Eu devia até colocar, até deixar assim, não escolho o 10. Mas aí eu peço que não escolham o 10. Pronto, gente, mais alguma coisa? Em termos de conteúdo, eu estou satisfeito. Agora, se vocês tiverem pergunta ou alguma outra coisa, podem falar. Exato, André. Tem 5 questões, vai ter 5 questões, uma de cada ponto que for, né, que for descartado, e só responde 2 à escolha de vocês. Eu vou deixar a prova uma semana disponível. Agora, vocês vão ter que entregar no dia que for marcado, tá? Pode responder antes. E também cuidado para não ter resposta igual, aquela coisa toda. Pronto, gente. Mais alguma coisa? Vai ser... André, estou querendo fazer entregar até o dia. Estou querendo deixar uma semana antes da data da prova. E, em vez de deixar só para o último dia, pode entregar antes, se fizer. Agora, eu vou ser mais rigoroso com a correção, mas seria assim, tipo, a partir do momento que eu disponibilizar, você já pode entregar. Porque esse negócio para deixar para entregar para o último dia, eu estou achando que está ruim, entendeu? E também deixar para a pessoa entregar outro dia que não seja minha prova, aquela... Entendeu? Então, deixaria assim, uma semana antes, por exemplo, se a prova de vocês, pelo que a coordenação, hoje eu estava falando aqui com o coordenador, professor Luiz, ele estava dizendo que vai ser na primeira semana de dezembro. Aí diz, beleza, na última semana de novembro eu deixo a prova, e aí vocês podem entregar até a primeira semana. A primeira semana de dezembro aqui seria, apesar que vocês dá até para antecipar, viu? Seria dia 3 de dezembro. Então, por exemplo, eu deixaria dia 26.
Aí vocês poderiam enviar até o dia 3. Claro, todo mundo fazendo a sua, entendeu? Gente, alguma pergunta? Alguma questão para a gente terminar a aula? Que eu acho que em termos de conteúdo a gente já está satisfeito, né? Pronto? Então, perfeito, pessoal. Se vocês não têm mais questões, então, bom dia para vocês e até a próxima semana. Obrigado, bom final de semana para vocês. Então, meu bom dia e meu obrigado. E hoje peço desculpa por essa demora. Deu para a gente cumprir o conteúdo, mas ficou um pouco aperreado porque teve esse problema técnico. Vou até conferir se não foi problema do meu computador, só uma questão de você estar aqui. Então, igualmente, pessoal, até a próxima. Tchau. Até semana que vem.